Bom dia, queridos irmãos, nesta quinta-feira, dia 13 de agosto. Bom dia, querida família Belém. Hoje meditaremos o Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículos de 21 a 35. Perdoe até 70 vezes 7. Senão, Deus encolerizado te entregará aos carrascos. Continuamos a meditação de ontem e ficamos atingidos pela força violenta contida nas palavras de Jesus. Realmente não há nada no Evangelho que Jesus exija de forma tão forte e radical quanto o perdão, e não há nada de mais difícil para o ser humano. E o perdão deve ser de coração. Jesus sabe que o perdão é o único fio capaz de manter unidas as pérolas da comunhão e fazer o maravilhoso colar do amor que é Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Pedro dirigiu-se a Jesus perguntando: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Digo-te, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. O reino dos céus é, portanto, como um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. Começou o ajuste. Trouxeram-lhe um que lhe devia uma fortuna inimaginável. Como o servo não tivesse com que pagar, o Senhor mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher, os filhos e tudo o que possuía para pagar a dívida. O servo, porém, prostrou-se diante dele pedindo: Tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o Senhor teve compaixão, soltou o servo e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele servo encontrou um dos seus companheiros, que lhe devia uma quantia irrisória. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos pés dele, suplicava: Tem paciência comigo e eu te pagarei. Mas o servo não quis saber. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que estava devendo. Quando viram o que havia acontecido, os outros servos ficaram muito sentidos e procuraram o Senhor e lhe contaram tudo. Então o Senhor mandou chamar aquele servo e lhe disse: Servo malvado, eu te perdoei toda a tua dívida, porque me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O Senhor se irritou e mandou entregar aquele servo aos carrascos até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está no céu fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Irmãos, continuamos a meditação de ontem. Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Digo-te, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Se você não tiver perdão para o teu irmão, Deus não terá perdão para você. Deus te entregará aos carrascos
à prisão, ao inferno. Isso é muito forte e deve nos questionar. O perdão é algo exigido por Deus. Jesus exige que nos perdoemos de uma forma tão forte que fecha o céu para aquele que não perdoa. Portanto, não podemos nos esconder atrás de um dedo dizendo eu não consigo e basta. É inútil tentar, eu não tenho sangue de barata não. Devemos prestar muita atenção, irmãos, porque você pode não ter sangue de barata, mas também não tem o sangue de Jesus nas suas veias. Jesus na cruz, como homem, mesmo se sentindo só e abandonado, perdoa seus carrascos que o crucificam, dizendo: Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. Quem se alimenta do corpo e do sangue de Cristo na Eucaristia, recebe a mesma força de Jesus. Com a parábola de hoje, Jesus nos explica claramente que somos todos iguais. Somos todos servos devedores e todos nós devemos muito. Quem pretende extorquir o seu irmão manifesta uma grande mesquinhez interior, faz uma ação que atrai a vingança de Deus. Irmãos, vamos parar por um momento e pensar: tem alguém na minha vida que eu não perdoo porque me feriu muito? Pode ser até que eu tente me enganar dizendo: sim, eu perdoei, mas para mim ele não existe. Se a gente se encontrar na rua, eu passo de um lado e ele do outro. Eu não tenho nada contra ele, porém, ele de um lado e eu do outro. Irmãos, isso é uma pura ilusão. Portanto, agora, vamos pensar um minuto. Quem são as pessoas que nos devem algo? Pensemos, quais são os nossos devedores que nos feriram e que nós não conseguimos perdoar? Irmãos, o que deveria falar Jesus? Quanto ele foi ferido na sua paixão e morte? Se eu não consigo perdoar quem muito me feriu, não devo parar neste não consigo, mas devo pedir força a Deus e tentar. Devo pedir força ao crucificado e tentar. Nós fazemos parte da mesma família, essa é a verdade. A parábola de Jesus tem uma outra mensagem profundíssima. Se Deus tivesse que cobrar de nós da mesma forma que nós cobramos os nossos irmãos, o que sobraria de nós? Vale a pena pensar, por alguns momentos, o que Deus já me perdoou na minha vida. O que Deus todo dia me perdoa. Vamos refletir com seriedade.
Irmãos, o nosso maior esforço é aquele de nos colocar em Deus, nos colocar na verdade das coisas, olhar com humildade e objetividade para a nossa vida, nos colocar na atitude certa e abrir o coração ao perdão. Se outros me feriram, será que eu nunca feri ninguém? Será que nunca feri a Deus? Me colocar em Deus é o segredo de tudo. Gostaríamos que hoje todos nós pudéssemos escutar novamente o testemunho de Miriam, aquela menina árabe que com a sua família foi obrigada a fugir da sua cidade, Karakosh, e que vive em um campo de refugiados hoje, devido à guerra. É maravilhoso o seu testemunho. Nos diz como Deus trabalha no coração dos pequeninos que se abrem a Ele. Portanto, depois que lermos o Evangelho e terminarmos essa gravação, clique no testemunho de Miriam e depois escolha o propósito para esse dia. Com alegria vamos viver o perdão na nossa vida como o Senhor nos ensina. Paz e alegria a todos. Paz e alegria, irmãos. Pedro dirigiu-se a Jesus perguntando: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Digo-te, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. O reino dos céus é, portanto, como um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. Começou o ajuste. Trouxeram-lhe um que lhe devia uma fortuna inimaginável. Como o servo não tivesse com que pagar, o Senhor mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher, os filhos e tudo o que possuía para pagar a dívida. O servo, porém, prostrou-se diante dele pedindo: Tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o Senhor teve compaixão, soltou o servo e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele servo encontrou um dos seus companheiros, que lhe devia uma quantia irrisória. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos pés dele, suplicava: Tem paciência comigo e eu te pagarei. Mas o servo não quis saber. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que estava devendo. Quando viram o que havia acontecido, os outros servos ficaram muito sentidos e procuraram o Senhor e lhe contaram tudo. Então o Senhor mandou chamar aquele servo e lhe disse: Servo malvado, eu te perdoei toda a tua dívida, porque me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O Senhor se irritou e mandou entregar aquele servo aos carrascos até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está no céu fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão.